Sementinha da Palavra Kids. Olá, crianças! Hoje vamos fazer uma viagem incrível pelo livro de 2 Crônicas da Bíblia. Vamos conhecer histórias emocionantes, reis corajosos e lições importantes que Deus nos deixou. Preparem-se para uma aventura cheia de aprendizado e diversão. Capítulo 1 – A genealogia de Adão a Abraão. Vamos começar pelo começo. O capítulo 1 nos mostra a linhagem de Adão até Abraão. É como uma grande árvore genealógica que nos ajuda a entender de onde viemos. Capítulo 2 – A genealogia de Abraão a Jacó. Agora, vamos conhecer a família de Abraão até Jacó. Esses são os patriarcas, pessoas muito importantes na história do povo de Deus. Capítulo 3 – A genealogia de Davi. Chegamos ao rei Davi. Ele foi um rei muito especial para o povo de Israel. Vamos ver sua família e seus descendentes. Capítulo 4 – Outras genealogias. Aqui temos mais genealogias importantes. Vamos conhecer mais sobre as famílias de Judá e Simeão. Capítulo 5 – As genealogias das 12 tribos. Agora, vamos ver as genealogias das 12 tribos de Israel. Cada tribo tem sua própria história e importância. Capítulo 6 – Os Levitas. Os levitas eram uma tribo especial, dedicada ao serviço de Deus no templo. Vamos conhecer suas famílias e suas responsabilidades. Capítulo 7 – Outras genealogias de Levi. Mais histórias sobre os levitas e suas famílias. Eles tinham um papel muito importante no povo de Israel. Capítulo 8 – A genealogia de Saul. Vamos conhecer a família do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ele também tem uma história importante. Capítulo 9 – Os habitantes de Jerusalém. Aqui temos uma lista dos habitantes de Jerusalém. Eles eram pessoas especiais que viviam na Cidade Santa. Capítulo 10 – A morte de Saul. Agora, vamos ver a história triste da morte do rei Saul. Mas lembrem-se, Deus sempre tem um plano. Capítulo 11 – Davi é rei de Israel. Davi se torna rei de todo Israel. Ele foi um rei justo e sábio, amado por Deus. Capítulo 12 – Os valentes de Davi. Davi tinha guerreiros muito corajosos ao seu lado. Vamos conhecer alguns deles. Capítulo 13 – A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto muito sagrado. Vamos ver como Davi a trouxe para Jerusalém. Capítulo 14 – Davi quer construir o templo. Davi queria construir um templo para Deus, mas Deus tinha outros planos. Vamos ver o que aconteceu. Capítulo 15 – Os preparativos para o templo. Davi começa a preparar tudo para a construção do templo. Ele reuniu muitos materiais e pessoas. Capítulo 16 – A oração de Davi. Davi faz uma oração linda a Deus, agradecendo por tudo e pedindo sabedoria para Salomão. Capítulo 17 – A morte de Davi. Davi morre, mas seu legado continua. Ele foi um rei muito importante para o povo de Israel. Capítulo 18 – Salomão construindo o templo. Salomão começa a construir o templo de Deus. Foi um trabalho enorme e muito especial. Capítulo 19 – A dedicação do templo. O templo está pronto. Salomão dedica o templo a Deus com uma grande festa. Capítulo 20 – A oração de Salomão. Salomão faz uma oração poderosa, pedindo a bênção de Deus sobre o templo e o povo. Capítulo 21 – A glória de Deus no templo. A glória de Deus enche o templo. Foi um momento muito especial e sagrado. Capítulo 22 – As festas e sacrifícios. Salomão e o povo fazem muitas festas e sacrifícios para celebrar a dedicação do templo. Capítulo 23 – A visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá visita Salomão e fica maravilhada com sua sabedoria e riqueza. Capítulo 24 – A riqueza de Salomão. Salomão era muito rico e sábio. Ele usou sua riqueza para ajudar o povo e construir muitas coisas. Capítulo 25 – A morte de Salomão. Salomão morre, deixando um grande legado para o povo de Israel. Capítulo 26
A divisão do reino. Depois da morte de Salomão, o reino se divide. Isso trouxe muitos problemas para o povo. Capítulo 27. O reinado de Roboão. Roboão se torna rei, mas ele não segue os caminhos de Deus. Isso traz muitas consequências. Capítulo 28. O reinado de Abias. Abias se torna rei e luta contra Jeroboão. Ele confia em Deus e vence. Capítulo 29. O reinado de Asa. Asa se torna rei e faz muitas reformas para trazer o povo de volta a Deus. Capítulo 30. O reinado de Josafá. Josafá se torna rei e também faz muitas reformas. Ele confia em Deus e é abençoado. Capítulo 31. A aliança com Acabe. Josafá faz uma aliança com o rei Acabe, mas isso não foi uma boa ideia. Deus o salva de uma batalha. Capítulo 32. O reinado de Jeurão. Jeurão se torna rei, mas ele não segue os caminhos de Deus. Isso traz muitos problemas. Capítulo 33. O reinado de Acasias. Acasias se torna rei, mas ele também não segue os caminhos de Deus. Ele morre jovem. Capítulo 34. O reinado de Joás. Joás se torna rei e faz muitas reformas no templo. Ele confia em Deus e é abençoado. Capítulo 35. O reinado de Amazias. Amazias se torna rei e também faz muitas reformas. Ele confia em Deus e é abençoado. Capítulo 36. O reinado de Uzias. Uzias se torna rei e faz muitas coisas boas, mas depois se orgulha e é castigado por Deus. E assim terminamos nossa jornada pelo livro de 2 Crônicas. Aprendemos muito sobre os reis de Israel, suas histórias e lições importantes. Lembre-se, crianças, Deus sempre tem um plano para nós, e Ele nos ama muito. Continuem lendo a Bíblia e aprendendo mais sobre Ele. Até a próxima aventura! Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.